Cantinho de desenho. E sim, ela é bem simples. Aqui eu tô fazendo o desenho aqui de Jesus de Choose. Nesse pote aqui eu uso os lápis que eu mais uso, os lápis que eu tô usando. E meus marcador novo. Eles são muito bons para fazer base de pele, por causa que eles são bem fortes. Então eu não recomendo para outras camadas, né? Aqui eu tenho meu estojo. E também tem um monte de lápis. Um monte. Eu tenho desde o primeiro ano, agora eu já tô no quinto. Então todos os lápis eu vou juntando de cada ano. Vai acabando. Mas aqui tem um monte. E aqui tem uns giz aqui. Era pra botar os lápis principal aqui, mas eu tenho preguiça, daí eu não boto. E o suporte que eu uso pra gravar. E esse é meu cantinho.